Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o TSE manda retirar do ar os vídeos da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada. No encontro que aconteceu em julho, Bolsonaro mentiu sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na economia, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, teve uma queda de 0,73% em agosto. Essa é a menor taxa da série histórica, que foi iniciada em novembro de 1991. E no cenário internacional, 6 meses após a guerra na Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, diz que a nação renasceu após a invasão da Rússia. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Eu começo essa edição falando sobre uma decisão importante do Tribunal Superior Eleitoral que envolve fake news. Hoje o ministro Mauro Campbell Marques, do TSE, determinou que sejam retirados do ar os vídeos daquela reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Esse evento aconteceu no Palácio da Alvorada em julho e nessa reunião, relembrando aqui para você, Bolsonaro colocou em xeque a segurança do sistema eleitoral brasileiro sem apresentar nenhuma prova e repetiu teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas. E hoje o ministro determinou a remoção desses vídeos do Google, do Instagram e do Facebook e caso isso não ocorra, os responsáveis podem até responder por crime de desobediência. Essa sentença determina ainda que a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que transmitiu esse evento, remova todo o conteúdo. Essa é uma TV estatal. E o ministro classificou que o vídeo pode até caracterizar um meio abusivo de votos. Na decisão dele, ele escreveu que o TSE proíbe expressamente a divulgação de informações falsas e que o discurso do presidente Jair Bolsonaro já foi desmentido pela Justiça Eleitoral. O corregedor-geral do TSE, Mauro Campbell, atendeu a um pedido feito pelo partido PDT de Ciro Gomes. Daqui a pouquinho eu vou falar para você mais sobre essa reunião com os embaixadores e os desdobramentos dela. Porque antes eu preciso contar para você que o TSE tá on fire com a chegada das eleições. E hoje também teve uma outra decisão, dessa vez da ministra Maria Cláudia Buchianeri, que determinou que a CUT retire do ar um vídeo que vinculou o presidente Jair Bolsonaro com as mortes da pandemia da Covid-19. A ministra atendeu um pedido da coligação que é formada entre o PL, Partido de Bolsonaro, e o Republicanos. Os partidos alegaram que o vídeo foi uma propaganda eleitoral antecipada negativa ao atacar a honra do presidente. A ministra entendeu que houve indícios de propaganda eleitoral irregular e, na decisão dela, a ministra diz que a CUT é uma entidade associativa de representação sindical e que é voltada à defesa dos trabalhadores. E a sua natureza é de pessoa jurídica sem fins lucrativos. E por isso, a ministra escreveu que é necessário reconhecer o impedimento legal na promoção de qualquer tipo de propaganda eleitoral na internet, considerando inclusive a possibilidade ilegal do pagamento financiado para a produção de material publicitário direcionado à campanha política. Daqui a pouco também eu conto para você como é que foi o dia dos candidatos à presidência, porque eu tenho mais informações relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. E essa informação tem relação com a reunião que o presidente Bolsonaro fez com os embaixadores e hoje teve mais desdobramentos sobre esse caso. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar para investigar se há indícios de crime na conduta do presidente que falou mentira sobre o sistema eleitoral do nosso país durante esse encontro com os embaixadores. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, determinou que a área técnica da PGR faça um exame sobre os vídeos do encontro e sobre informações disponíveis a respeito dessa reunião.
A procuradora ela quer avaliar, por exemplo, se a partir de dados oficiais é possível constatar que o evento foi transmitido ao vivo. E a transmissão poderia sim caracterizar que a fala de Bolsonaro chegou à população e não ficou restrita aos presentes na sala. Mas isso aí tá fácil de constatar, porque a TV Brasil, que é controlada pelo governo federal, passou essa fala de Bolsonaro no evento ao vivo e ainda disponibilizou esse conteúdo no YouTube, como você ouviu agora há pouco. Tanto que a fala de Bolsonaro gerou reações na sociedade civil, que se movimentou para realizar atos em defesa da democracia e também entre políticos e no judiciário. A oposição acionou o STF, o Supremo Tribunal Federal, pedindo que Bolsonaro seja processado por uma série de crimes, entre eles o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e também crime de responsabilidade. A abertura dessa apuração preliminar ela foi comunicada hoje ao STF e a PGR se manifestou após a ministra Rosa Weber do STF enviar o pedido de investigação feito pela oposição. E para Lindor Araújo, nesta fase, a abertura de um inquérito seria prematura, então por isso que ela pediu a análise dessas evidências. A PGR defendeu ainda que o Supremo arquive esse pedido de investigação dos parlamentares enquanto não terminar essa apuração preliminar. Aproveitando que eu estou falando de judiciário, hoje comandantes gerais das PMs de pelo menos 23 estados se reuniram com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para discutir a segurança nas eleições. E eles gostaram, eles elogiaram a iniciativa. Comandantes que foram ouvidos aqui pela nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, disseram que a reunião foi tranquila e positiva. Os policiais até se sentiram prestigiados porque disseram que não é comum que sejam ouvidos sobre as preocupações dos comandos. E essa, de fato, foi uma reunião inédita. E ela foi construída porque a relação do ministro com a força é muito boa. Alexandre de Moraes, antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e tem uma boa articulação com os comandantes. E todos os presentes disseram que o encontro durou cerca de 3 horas e vários assuntos foram discutidos. Principalmente, a preocupação da corte foi externada com atos violentos, não só no dia da eleição, mas também antes e até depois do segundo turno. Por lá, no TSE, há uma forte preocupação com o posicionamento e posturas dos policiais militares nas eleições. Sobre esse assunto, os comandantes até admitem que há um monitoramento frequente do comportamento dos militares, principalmente em meio a uma campanha de polarização tão acentuada. Os comandos disseram ainda que estão atentos também com a postura da tropa durante os atos de 7 de setembro. Esse assunto ele não foi o foco da reunião, mas a segurança durante as manifestações foi abordada pelo ministro Alexandre de Moraes como uma forma de garantir o alinhamento das tropas. O comandante-geral da PM de Rondônia, James Padilha, disse para nossa reportagem que todos os comandantes foram claros e disseram que as tropas estão sob controle. Esse nível de preocupação, cada um dos comandantes foi enfático e uníssono em externar que as tropas estão sob controles. Nós temos tropas ordeiras, disciplinadas, como militares que somos. Nós temos os pilares da hierarquia e disciplina. Além disso, outro assunto tratado na reunião foi o aumento de registros de candidaturas de militares, que subiram 27% em relação a 2018. Mas os comandantes disseram que isso não interfere no trabalho da PM durante as eleições. E aproveitando que eu estou falando sobre segurança pública, hoje o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as guardas civis municipais, GCM, não podem exercer atribuições que são exclusivas das polícias civil e militar.
Essa decisão veio no julgamento do recurso de um réu que é acusado de tráfico e que teve a condenação anulada, porque as provas foram declaradas ilegais porque foram colhidas por guardas municipais em uma revista durante um patrulhamento de rotina. E o entendimento de hoje do STJ reforçou o que estabelece a Constituição, que diz que as GCMs devem se limitar à proteção de bens, serviços e prédios públicos. E essa decisão ela é importante porque ela pode influenciar julgamentos que envolvam as GCMs em todo o país. Na decisão do STJ, o relator dessa ação, o ministro Rogério Schietti, alegou que seria caótico autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenham a sua própria polícia, isso apenas subordinada ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. E esse caso também chama a atenção porque ações envolvendo guardas têm sido contestadas por extrapolar o limite estabelecido pela lei. CBN Eleições 2022. Agora sim, eu vou trazer para você a agenda do Dia dos Candidatos. E eu começo por Simone Tebet, que é candidata do MDB à presidência. Ela prometeu hoje que, se for eleita, ela vai criar uma Secretaria Especial da Criança e do Adolescente e também disse que nenhuma criança vai dormir com fome a partir do dia 1º de janeiro. A candidata disse ter um plano de metas para a redução da miséria no Brasil, ano a ano, ao longo do governo dela. E ela defendeu que o próprio governo seja punido administrativamente caso metas não sejam atingidas. Nós teremos metas para cumprir e o governo federal não poderá fazer determinados gastos, ampliar gastos, investir em outras áreas específicas se ele não cumprir essa meta. Ou seja, é para que sobre recursos para que a gente possa realmente erradicar a miséria. Então é um projeto que nós vamos apresentar no momento certo, nós estamos terminando o relatório. A candidata do MDB prometeu ainda 1 milhão de casas para famílias que ganham até um salário mínimo. Simone Tebet também disse que, se eleita, ela vai retirar os investimentos em ciência e tecnologia da regra do teto de gastos. E ela voltou também a defender a revogação do decreto que flexibiliza a posse de armas no país, que foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve em Curitiba hoje e ele prometeu um programa de regularização fundiária urbana para mais de 14 milhões de pessoas que moram em áreas irregulares. O candidato do PDT ainda prometeu 5 milhões de empregos ao longo da gestão dele, isso claro, se ele for eleito. Eu tenho um programa massivo de regularização fundiária urbana, né, o papel da casa, o papel do terreno, desapropriar, tirar a ameaça do despejo e fazer a infraestrutura desses bairros, saneamento, drenagem, microdrenagem, construção civil, recuperação e construção de moradia popular. Já o candidato à reeleição do PL, Jair Bolsonaro, aproveitou a agenda de campanha dele para criticar uma operação que foi realizada pela Polícia Federal contra 8 empresários acusados de defenderem um grupo de WhatsApp um golpe de Estado caso Lula seja eleito presidente em outubro. Eu falei sobre esse assunto para você aqui na edição da noite do Panorama CBN de ontem. E essa declaração de hoje de Bolsonaro foi dada em uma agenda de campanha na cidade de Betim, na região metropolitana de BH. Lá, Bolsonaro se encontrou com prefeitos e lideranças religiosas e ele aproveitou ainda para criticar a Carta pela Democracia. Somos ainda um país livre. Eu pergunto a vocês, o que aconteceu no tocante aos empresários agora, esses 8 empresários? 2 eu tenho contato com eles, Luciano Hang e o Meyer Nigri. Cadê aquela turminha da Carta pela Democracia? A gente sabe que época de campanha, continuam lobos, império de cordeiro. Acreditar que eles são democratas e nós não somos? Cadê a turminha da Carta pela Democracia? Durante essa agenda, Bolsonaro pediu pela primeira vez, abertamente, votos para o candidato ao governo de Minas Gerais pelo PL, Carlos Viana. Essa candidatura foi um plano B de Bolsonaro, já que, a princípio, o presidente e candidato à reeleição queria firmar uma aliança com Romeu Zema do Novo, e isso não deu certo. E o que chama a atenção é que essa é a terceira visita de Bolsonaro a Minas Gerais desde que a corrida eleitoral começou oficialmente na semana passada. E a volta
volta dele foi defendida por apoiadores para que o presidente consiga crescer no estado, já que as pesquisas recentes dos institutos IPEC e Datafolha mostraram que Bolsonaro está atrás de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país. E tem aquela história de que quem ganha em Minas ganha a eleição no país inteiro. Veremos se isso de fato vai acontecer ou não. Por fim, o ex-presidente Lula do PT teve gravações ao longo do dia e não teve agenda de campanha. E aproveitando esse espaço, eu tenho um convite para você. Amanhã, mais uma candidata à presidência participa da sabatina da CBN em parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico. E com a desistência do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, a CBN vai ouvir Simone Tebet, que é candidata do MDB. Essa entrevista vai começar amanhã às 10h30 da manhã, sob o comando de Milton Jung, que é o nosso âncora aqui do Jornal da CBN, e vai durar 1h30. E você pode acompanhar pelo rádio, também pelo aplicativo, pelo site da CBN e também o Globoplay. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. Eu tenho uma boa notícia. As empresas têm aumentado o seu comprometimento com as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Esses são os pilares da agenda ESG. E as práticas sociais estão relacionadas à responsabilidade e ao impacto das organizações na comunidade e sociedade. E tratam de temas como respeito aos direitos humanos e as leis trabalhistas, segurança no trabalho, diversidade de gênero, raça, etnia e credo. E também proteção de dados e privacidade, entre outros. O Banco BV atua na inclusão social tanto dentro como fora do banco, aumentando a diversidade entre os seus colaboradores e levando conhecimento financeiro, cultura e educação para as pessoas de forma acessível e humanizada. Ainda na agenda ESG, o BV tem o compromisso de, até 2030, atingir 50% de cargos de liderança no banco ocupados por pessoas que se identifiquem com o gênero feminino e garantir também a participação de 35% de negros. Você quer saber mais? Então acesse bv.com.br/sustentabilidade e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, presta atenção nessa história que vem lá do Rio de Janeiro. O músico Luiz Carlos Justino, de 26 anos, que já foi inocentado pela Justiça do Rio, voltou a ser preso pela polícia por um assalto à mão armada que ele não cometeu. Dessa vez, Luiz Carlos, que é negro e trabalha na orquestra da Gruta, em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi parado em uma blitz do programa Segurança Presente. E esse caso aconteceu na segunda-feira à noite, quando ele voltava de uma partida de futebol em um bairro de Niterói. E ao ser abordado, os agentes constataram ainda que havia um mandado de prisão em aberto para o músico no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. Mas ele foi inocentado pela Justiça do Rio após ser preso em setembro de 2020 por um assalto à mão armada que ele não cometeu. Na época, ele até chegou a ficar preso por 5 dias. E em entrevista à TV Globo, Luiz Carlos Justino contou como teve que provar novamente que não é bandido. Definir totalmente como é que tá a minha cabeça eu não vou conseguir definir agora. Até porque eu estava começando a me recuperar de um trauma que aconteceu no dia 2 de novembro de 2020. E por causa do mesmo processo, a gente está fazendo a mesma reportagem. Então eu não sei definir a minha cabeça. Eu consigo te falar algumas palavras. Eu tô com medo, revoltado e indignado. Mesma coisa, quantas vezes a gente de comunidade negro tem que provar que a gente são 3 vezes melhor. A gente não consegue, não, só por causa da nossa cor. Não é porque a gente tem lágrimas nos olhos que a gente quer chorar. Não é porque a gente é negro que a gente quer estar acorrentado. A reportagem da CBN procurou o Segurança Presente, que confirmou essa blitz e a consulta ao sistema em que aparecia o mandado de prisão. O programa informou ainda que o Sistema Nacional consultado é atualizado a partir de informações de órgãos judiciais do país. E a Polícia Civil disse que não consta mandado de prisão em aberto no sistema da corporação e que Justino foi conduzido à delegacia e liberado após a consulta.
Já o Tribunal de Justiça do Rio diz que ele foi absolvido e que a foto dele foi retirada do álbum de suspeitos da delegacia. Além disso, segundo o TJ, o processo foi arquivado. Mudando completamente de assunto, eu vou falar da varíola dos macacos agora. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Esse é o primeiro registro positivo em animais e o primeiro relato de transmissão da doença do ser humano para animais no Brasil. De acordo com a secretaria, o cachorro infectado é um filhote de 5 meses que convive no mesmo ambiente do tutor, que também foi diagnosticado com a varíola dos macacos. E é claro que, para entender essa informação, a gente ouviu durante a programação da CBN um especialista neste assunto, o microbiologista Flávio Guimarães da Fonseca, que foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, diz que essa confirmação merece a atenção dos órgãos de saúde. Esse fenômeno, né, de animais se infectando, animais de companhia inicialmente, era um dos nossos maiores temores, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente considera a varíola humana, né, que foi erradicada na década de 70, qual foi um dos fatores principais que ajudou a erradicar a varíola? O fato de que não havia hospedeiros animais, a doença só passava de homem para homem. Se esse vírus se adaptar a outros animais, né, que não os seres humanos, ele pode endemizar, ele pode ficar completamente fora de controle no Brasil, porque a gente, mesmo vacinando as pessoas, ele vai estar circulando entre animais. Sobre o estado de saúde do tutor e do animal, o tutor foi orientado a manter o animal em isolamento e adotar medidas sanitárias para a rotina de alimentação do cão e de higienização do local. Ele deve usar luvas, máscara, blusa de manga comprida e calça para proteção da pele, além de desinfectar a área com água sanitária em que o animal está. No momento, segundo a Secretaria de Saúde, o paciente e o cãozinho estão isolados em casa e passam bem. Na economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do nosso país, teve uma queda de 0,73% em agosto, após uma alta de 0,13% que foi registrada em julho. Esses dados que eu contei para você são do IBGE. E essa é a menor taxa da série histórica, que foi iniciada em novembro de 1991. Esse resultado ele veio pela queda nos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina e do etanol e também da energia elétrica. Apesar aí dessa queda recorde, os preços de alimentação e bebidas e saúde e cuidados pessoais continuam subindo. Em 12 meses, para você ter uma noção, o IPCA 15 acumula uma alta de 9,60%, abaixo dos 11,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. E essa também é a menor taxa registrada desde agosto de 2021. No ano, o IPCA acumula uma alta de 5,2% e em agosto de 2021 a taxa havia sido de 0,89%. Essa queda que foi verificada aí pelo IPCA foi puxada pela baixa de 16,8% no preço da gasolina e alimentos importantes da cesta básica do brasileiro apresentaram baixas expressivas. É o caso, por exemplo, do tomate, que teve um recuo de 15%, e da batata inglesa, com uma queda de 13%. Também colaboraram com esse movimento a abobrinha, a cenoura, o feijão e o óleo de soja, entre outros itens. Mas outros itens relevantes, como a cebola e o leite longa-vida, seguem com altas expressivas de 79,98% para a cebola e 69,73% para o leite longa-vida. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,12% aos 112.991 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,24% aos R$ 5,111. Já o euro terminou negociado com uma alta também de 0,27%, cotado a R$ 5,096.
No cenário internacional, hoje mais cedo na edição da manhã do Panorama CBN, a Bianca Santos contou para você que a guerra na Ucrânia completou 6 meses hoje, né? E essa é a mesma data em que se comemora o Dia da Independência da Ucrânia. E o presidente do país, Volodymyr Zelensky, fez um discurso inflado e emocionado e disse que a nação dele renasceu após a invasão da Rússia. E em um balanço dos 6 meses de guerra, o líder ucraniano elogiou o país por permanecer firme e prometeu reconquistar a península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, e também a região de Donbás, que fica no leste do país, que foi dominada por tropas russas depois do início da guerra. Zelensky descartou também diálogos no momento com a Rússia e disse que a guerra só vai acabar quando Kiev sair vitoriosa e não quando os bombardeios russos acabarem, indicando aí uma contraofensiva da Ucrânia. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.